pior momento foi o da morte. Mas esse tempo também de espera deve ter sido... Não, é torturante. Exatamente. Que foi quanto tempo? Porque você não sabe o que vai acontecer. É. Hoje 2 anos. é fácil. Você olhar pra trás e falar, não, é óbvio que ele ia ser condenado. Mas chega um momento que você fala, será que os caras vão sair impunes disso? Teve algum momento que você achou que poderia acontecer isso? Logo no começo, claro. Não depois que foi desenvolvendo. Então, você fica assim, nossa, foi... Porque quando chega aquela cronologia que não tem como tirar eles dali, você fala, meu, e agora? Aí... Só pra relembrar, eles não assumem, em nenhum momento eles assumem, então a perícia que tem que fazer todo o serviço e provar que não teve uma outra pessoa, porque em que momento que eles falam que entrou um ladrão, contam aquela história? Foi logo no começo ou foi uma história... Não, na noite, na noite. Na mesma noite já vem essa versão. Sim, quando eles vão pra delegacia, ele conta pra todo mundo, os policiais estavam lá. Mas ela cai logo, demora pra cair essa versão? Ou demora um tempo? Na verdade, eu acredito que para os policiais, para os investigadores, deve ter caído muito mais tempo, né? Com certeza. Tanto que foi quando... Não, muito menos tempo, você tá falando. É, muito menos tempo, perdão. Tanto que foi quando até a doutora Renata, que é a delegada, fala no documentário que aí quando as coisas estavam tomando uma proporção que ela via que eles não saíam da cena do crime, ela pediu a prisão deles. Preventivo. Tá. Então foi, sei lá, quanto tempo? 7 dias? Não. Eu não sei data. Foram dias. Foram dias, tá. Não foi um mês. Tá. Foi menos de um mês. E da... Acho que foi, menos de um mês. Do ocorrido até a prisão deles foi quanto tempo? Então, acho que a primeira prisão deles foi menos... Não, a prisão para... 2 anos. A condenação, desculpa. A condenação 2 anos. Cara, 2 anos. O julgamento foi em março de 2010. Por que demora tanto? Você entendeu o processo? Como isso porque, no meu caso... Teve uma comoção. Não, foi relativamente rápido. A tendência é demorar muito mais. Muito mais. E aí é o que eu tava conversando com o Beto ontem, antes de ontem. O Leniel, ele tá numa luta diária. Quantas pessoas... Eu dou o exemplo sempre do Leniel, porque é um caso que todo mundo conhece. Óbvio que existem muitos outros casos que as pessoas estão esperando assim há muitos anos. Elas ficam descrentes nessa hora que perde a esperança, porque ela não consegue mais lutar. Ela não tem mais força. Não tem mais o que fazer. Se sente desamparada, né? Porque... E é o que eu falo. Eu dou graças a Deus, desde aquele dia. Graças a Deus que a justiça, no meu caso, foi feita. Porque quantas pessoas sofrem e não vão ter. E não tem. Eu não sei qual é a sensação quando a justiça não é feita, porque eu acho que aí você perde a esperança, assim, no mundo, né? Não em Deus, mas é assim que funcionam as coisas? A pessoa consegue escapar? A pessoa já não tem. A pessoa ente, que ama, o ente querido não tem. Ela não conseguiu uma justiça. O Beto falou bem. É você fechar o caixão. É você fechar o caixão. E falar descansa em paz. E você continuar a sua vida. E você... Porque até ter um julgamento, qualquer detalhe que saia, qualquer informação... Tá revivendo. Você tá ali. Aí sai alguma notícia. Você tem que ir lá, e lutar por aquilo. Porque são versões, né? São versões. Uma narrativa, outra... Eu até postei hoje que saiu uma matéria que ele tá pedindo progressão de pena porque ele trabalhou e leu o livro. Meu Deus. Eu também li um monte. Eu ganhei o quê? Exato. Cultura, conhecimento. Parabéns, leu, fez alguma coisa de bom. Bom comportamento na cadeia. Vai fazer o quê na cadeia? Vai matar alguém na cadeia? Exato. Vai bater em alguém? Essa parte é uma parte... Trabalhou, não fez mais nada com sua obrigação. Tá colaborando com alguma coisa. Foi condenado a 31 anos. Mas desses 31 vira não sei o quê, depois vira o quê? O dela foram 26, ela ficou 15. E já tá em regime aberto há quanto tempo? Saiu agora faz 1 mês, 2 meses. Então. Aí ele mais 4 anos, 5 anos, que ele quer a progressão. É isso que é um problema. E aí pra você, como mãe, ver uma cena dessa, você como pai, o Leniel, ver
A Monique saindo da cadeia. A Monique virando blogueira. Postando foto. Você fala, não, você tá de brincadeira. Ela deixou de ser mãe. Ela não é mãe, quer dizer, né? Não dá nem pra falar que é mãe. Claro. Mas deixou de ser mãe e virou o quê? Seu filho morreu. Seu filho morreu e faz pouco tempo. E eu não digo, porque muitas pessoas julgam, né? As pessoas são corajosas. E julgam, porque você não tá chorando. E, assim, tristeza não é sobre chorar. Depressão não é sobre você chorar. Eu, graças a Deus, não cheguei nesse nível de depressão, mas tristeza não é você chorar todo dia e aí a pessoa enfia uma câmera na sua cara e você tem que estar chorando. Mas eu sei o que acontece cada vez que eu colocava a minha cabeça no travesseiro e não tinha ali. E não tinha ela ali. Morando na mesma casa. Que eu morava, no mesmo quarto que eu dormia com ela. É você não ver o seu filho voltar e agora a saidinha do Dia das Mães. Que mãe? Que saidinha do Dia dos Pais? Que cara, pai de quê? Parece uma piada de muito mau gosto isso. E repito, assim, eu respeito demais. Eu sei que eles têm 2 filhos. Eu sei que essas crianças não têm nada a ver com isso. Eu respeito demais essas crianças. Mas o pai dessas crianças, a mãe dessas crianças, foi a que tirou a minha criança. E não é... E vou falar isso em todo lugar que eu for. Não é sobre você se vingar da pessoa. É você querer que a pessoa pague por um crime que ela cometeu. Claro. Nesse caso, foi com a minha filha e eles têm 2 filhos. Que a pessoa pague pela outra pessoa que matou na rua, que não era não era parente, que não era da sua família. Todo mundo, se ele vai ter filho, se ele tem filho, se ele tem família, cara, problema seu, você tinha que ter feito Pensado antes. Sua escolha antes. E quando você toma uma decisão, e uma decisão de dessa... ceifar a vida de alguém, Exato, você tem que pagar por ela. Você tem que pagar, porque foi uma decisão sua. Eu escolho não ter essa vida. Você escolheu se meter nela. Como você falou, você escolheu não se vingar. É uma escolha. É uma escolha. Você poderia se vingar e ficar presa também. E não ter dado certo e... E ainda não ter conseguido a vingança. O que eu não entendo é pessoas que seguem ou que tornam essas pessoas famosas depois, entendeu? Você entende essa cabeça dessas pessoas? Não. No caso deles, eles são casados ainda, mas tipo, goleiro Bruno, e mandar carta, e fã-clube. O Guilherme de Pádua casou na cadeia. A Flor de Lis, sei lá como é o nome dela. Flor de Lis. Casou na cadeia. A mulher tá lá presa, matou o marido, o cara vai lá e casa com a mulher. Então, o que passa na cabeça de um ser humano? Te incomoda o fato deles nunca terem confessados ou pra você é indiferente? Olha, com eles condenados... Tanto faz. É indiferente. E tem a história da tua mãe, né? O que ela ouviu do pai da Jatobá. Ela como diz ela, naquele ouvidinho... Conta pro pessoal como foi. Ela passou no corredor... O povo é doido pra escutar a Dona Rosa, né? Era pra ela tá aqui. No meu Instagram... Dona Rosa estivesse aqui, tava falando e não sei o quê, né? Olha lá, ó. Vamos trazer ela um dia aí, né, a Dona Rosa. Se ela não parar de viajar, Ontem eu falei pra ela, ela não para. Ontem eu falei pra ela, mãe, o Beto falou que você... Eu não vou. Eu vou lá fazer o quê? Não tenho nada pra falar. Mas qual foi a história que ela te contou? Ela diz que ela encontrou Mas qual que era o contexto? Que dia que era? Lá no julgamento. No julgamento. Eu acho que era, não foi isso? A história que ela contou no julgamento. Que ela encontrou com o pai da Jatobá, lá no julgamento, lá no corredor, e ela falou pra ele, fala pra ela confessar. Aí ele falou pra ela, eu já falei, mas eles não deixam. Isso que eu fiquei... Parece que os advogados, vai saber. Não sei. Eu não me meti, assim... A minha memória também é muito ruim, mas... ela... E ela ouviu. Como diz, nesse ouvidinho aqui, ó. E isso é o importante. Mas, a falta de uma versão que se sustente... Porque tudo bem,
nós somos inocentes. Ah, desliga aí. Eu também tô com frio. Desligar. Não, eu tô com frio também, desliga o ar. Não, eu tô congelada. Meu! A mão Não, eu dela, tô muito fria. A mão dela é do tamanho tô, da tipo, minha. tremendo. É tipo a minha pequenininha também, olha aqui. Ó. Olha. E o não confessar só teria... nunca saber a história, né? Não, e é também, não confesso, mas tem uma versão aqui que é muito forte, que poderia ser. Não tem essa versão. Não tem outra possibilidade, né? Eu não sei o que rolou ali. E é engraçado que... Engraçado não, é até bizarro de um não entregar o outro, porque as histórias que você vê sempre é tipo alguém, alguma hora... Porque eles ficaram bastante tempo lá, separados, mas não sei. Deve ter um pacto meio estranho. Eu não dá vou pra, conseguir não dá te pra entrar responder. Na... Nem não entrar vou, na não cabeça. quero, nem quero entrar não, nessa... Nem é um exercício sadio, né? Não, nem de falar assim, não, vamos aqui criar uma estratégia. Não, é porque a gente pensa com a nossa cabeça, e não é com a nossa cabeça que tem que pensar. Você tá aí levando ele na sua régua e a sua cabeça não chega lá.